Nós estamos aqui com mais um assunto e olha, esses 2 dias aí que se passaram, já falamos sobre batalha na mente, aprendemos, né, o quanto é importante a gente, blindar a nossa mente, como o inimigo age. Falamos também sobre os pensamentos, que nem tudo que a gente pensa, os pensamentos aí é nosso. Então ele vem de algum lugar, precisamos confrontar, levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Então imagina aí, quantas coisas nós já aprendemos e se colocarmos em prática isso, a nossa vida muda sim. Não seremos derrotados assim que a gente acorda, já vem aquele pensamento de desânimo, de tristeza, às vezes lembra de alguma coisa triste que aconteceu, né? Ou muitos problemas que a gente tem, já começa vir esses pensamentos, a gente já começa, a confrontar e substituir, né? Que a gente aprendeu sobre substituir os pensamentos, isso é muito importante. E hoje nós vamos falar de um assunto que está interligado, então vocês vão ouvir às vezes coisas repetidas, frases repetidas de outros vídeos, mas assim, isso é muito bom para o quê? A gente gravar na nossa mente e ter uma ação em cima disso. Mas antes de começar o assunto de hoje, eu quero pedir para você que se inscreva nesse canal, se você ainda não fez isso. Compartilhe, curta, para que outras pessoas possam assistir e também tenham a vida transformada, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre emoção não é direção. Já aconteceu com você de tomar alguma decisão, né, no momento, né, no calor da emoção, daquela briga ou de algo que estava acontecendo, e aí você fala, nossa, passado algum tempo, né, você falou tudo que tinha que falar, e aí passa os dias e fala, eu não acredito que eu fiz isso, eu me arrependo, e aí não tem mais conserto. É sobre isso que nós vamos falar. Quantas pessoas que poderiam ter evitado quebra de relacionamento, né, decisões erradas, se tivesse prestado atenção na emoção e não deixado a emoção falar mais alto, né? Isso poderia ter evitado muitas confusões, às vezes perda até de emprego, tá? Vamos lá, vamos começar aqui então? Então, sentir é humano, tá? As emoções fazem parte da criação, ela não é o problema é quando a emoção começa a governar, sabe o que? As nossas decisões, aí vira problemão, né? A direção, ela é uma construção, a emoção, ela é momentânea. Então, da mesma forma que eu possa com raiva ter daquela situação, até daquela pessoa, algo que alguém fez, né, alguma coisa e gerou aquela raiva, ela vai passar, ela vai começar a diminuir. A direção, ela é permanente. Então, quando uma pessoa toma decisões guiadas a partir da emoção, ela não está escolhendo o melhor caminho. Sabe o que está acontecendo? Ela está escolhendo um alívio mais rápido. Vivemos numa cultura que pensa dessa forma. Se você sentiu, vai lá e faz. Se te faz feliz, faça. Siga o teu coração. Siga o teu coração. Mas a Bíblia vai na contramão. Olha o que está escrito em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Entendeu? Emoções são sinais, não são mapas. E às vezes a gente pega como se fosse um mapa, a gente tivesse que ser guiado, né, por isso, mas não é. As emoções, elas informam, mas não podem nos conduzir. Mas, Cidiane, qual o problema de decidir a partir de uma emoção? Gente, emoções, elas são intensas, momentâneas, que são influenciadas, por exemplo, pelo cansaço, ira, frustrações, pela raiva, carência. E quando alguém decide a partir dessa emoção, geralmente ela está decidindo no auge, no pico da situação, do que está acontecendo, e não na clareza. Então, você pode ver, às vezes a pessoa está cega e está tomando decisão, está com tanta raiva que está tomando decisão.
ela não tem clareza do que ela está fazendo. Em Provérbios 14, 29 diz: quem é impossível exalta a insensatez. Olha como isso é importante. Mas eu quero trazer aqui alguns exemplos de situações que a gente às vezes corre o risco de tomar decisões a partir das emoções, tá? Então veja bem, imaginem terminar um relacionamento no auge da raiva. Isso acontece com muitas pessoas. Então, por exemplo, uma discussão aconteceu, a pessoa está ferida, cansada, está sobrecarregada, e no calor da emoção ela fala assim: chega, não quero mais, acabou. Aí dias depois, a gente sabe que passado algum tempo, aquela emoção começa a mudar. Então daí a pessoa, ela começa a perceber que o problema era só uma conversa. Se tivesse dialogado, o problema teria resolvido, não precisava ter feito tudo que fez tomar aquela decisão. Só que aí o dano já foi feito e muitas vezes, gente, não tem mais volta. Porque se quebra o que? Uma confiança, né? Então uma decisão emocional gerou o quê? Uma consequência duradoura. Em Provérbios 15, 1 diz: a resposta dura provoca a ira. E agora, pedir demissão naquele dia mais difícil, por exemplo, aconteceu, foi o dia mais difícil da sua vida, pressão, às vezes o chefe chama, fala não estou satisfeito, ou cobra mais, tem mais cobrança, aí vem aquele cansaço emocional, e aí a pessoa não aguenta mais, a pessoa toma aquela decisão, chega, eu vou sair, vou pedir a conta. E aí depois, passado algum tempo, as contas começam a chegar. E aí começa a vir um desespero, né? A insegurança, o medo, o arrependimento chega, a emoção passou, mas a decisão ficou. Não tem mais volta, já pediu a conta. Então, olha como isso é muito sério. Lá em Provérbios 21, 5 diz: os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. E quando entramos num relacionamento por carência? Então a solidão aperta, a pessoa se sente invisível, bate aquela tristeza por estar sozinha, né? E aí alguém chega e começa a oferecer mais atenção, dá mais atenção para essa pessoa. Daí ela já pensa, eu mereço ser feliz, porque Deus quer me ver feliz. Só que ela começa a ignorar os sinais, a falta de maturidade, os valores diferentes. Então, ela começa a ver, poxa, aquela pessoa tem um vício que eu não tenho. Mas tá tudo bem. Aquela pessoa falou aquilo, contou uma mentira. Mas tá tudo bem. Vai tudo empurrando para debaixo do tapete. Então, ela quer uma solução momentânea, só que ela tá arrumando uma dor de cabeça no futuro. Então, a decisão, nesse caso, foi emocional e não sábia. E olha o que diz em Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio. Gente, olha só, eu estou falando muito de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Que nem um mês, você pode ler um capítulo por dia. Então, são provérbios de sabedoria, de acorda, presta atenção, de tirar mesmo do enrosco, tá? Quer dizer, das armadilhas. Então, se você começar a ler todos os dias, pega um provérbio por dia e leia, porque isso vai te ajudar muito nas suas decisões no dia a dia, tá? Olha um outro ponto aqui. E quando a gente fala sem filtro, fala tudo que vem na cabeça. Então, a emoção vem forte, raiva, mágoa, frustração, a pessoa já tem aquele temperamento um pouco mais esquentado, né? E aí ela fala tudo que sente. E aí depois... o que acaba acontecendo? Ela machuca quem ela ama, quebra a confiança e cria feridas difíceis de curar. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada. Tá? Gente, isso é muito sério, porque às vezes tem gente que tem aquele temperamento mais explosivo e acha que tá tudo bem. Esse temperamento não tá normal. Nós precisamos, ter o fruto do Espírito Santo, a mansidão, o domínio próprio, a paciência. Então a gente precisa começar a dosar essas emoções, a controlá-las e lembrar que, não é porque eu estou me sentindo assim,
vontade de explodir, que eu tenho o direito de fazer isso. Tá? Comece a falar, vale a pena? Essa decisão que eu estou pensando em tomar nesse momento, no auge do acontecimento, eu tenho que fazer isso agora mesmo? Precisa fazer? Com certeza não. Tá? Respira, espera passar tudo isso, depois senta, analisa a situação, tá? Vê se não tem outra forma de resolver, pede orientação para o Senhor. Eu quero trazer aqui alguns exemplos bíblicos de decisões emocionais e as consequências que tiveram. Primeira situação aqui, Esaú. Gente, Gênesis 25:34 diz que ele desprezou o direito de primogenitura. O que quer dizer isso? Da herança dele. Por causa da fome. Ele está com uma necessidade desesperada. Não sei que fome era essa, gente. Que ele abriu mão disso. É como se ele falasse, isso aí para mim não vale nada. E acabou dando para Jacó. Então, uma decisão na hora da necessidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado o que a gente está decidindo na hora da pressão, daquele sufoco, ou de algo que está acontecendo. Porque o inimigo sempre vai fazer você tomar uma decisão nessa hora. Porque você não tem clareza. E ele vai sempre induzir a tomar decisões que venham nos prejudicar. Então, no momento da necessidade, seja ela qual for, não tome decisão. Tenha clareza primeiro, volte à sua lucidez. E Davi? Davi, lá em 2 Samuel 11:2, diz que ele viu uma mulher que era muito bonita. Então o problema, o que derrubou Davi não foi ver a mulher, mas foi decidir a partir do desejo não governado. Davi tinha tudo, por que tinha que pegar a mulher do outro? Então aquilo, ele passou por cima de tudo. Aquele anseio, aquela paixão, o corpo falando mais alto, a alma, né? E o inimigo sugerindo pensamentos também. Ele não conteve. Ele foi lá e teve o ato, o adultério com a Batseba. E o Pedro, gente, que negou Jesus por 3 vezes, né? Tá lá em Mateus 26:74. O medo falou mais alto que a convicção. Nós temos que tomar muito cuidado que quando o cansaço bate na porta do nosso coração, a gente está arrebentado, cansado no dia a dia, muitas coisas acontecendo, pressão, às vezes a gente negocia os nossos princípios. Gente, não negocie os seus princípios. Aquilo que você tem de convicção dentro de você, que você entendeu, é o caminho, é o correto, não troque isso por nada. Tá? Veja como a emoção ela nos induz a pegar atalhos, e atalhos, gente, não vai nos levar para o caminho correto, tá? A emoção ela não é pecado. Ignorar a razão e a sabedoria, sim. Em Provérbios 27:12 diz: o homem prudente vê o perigo e se esconde, mas o inexperiente passa diante e sofre as consequências. E como que a Bíblia nos ensina a decidir corretamente? Vamos lá? Primeira coisa, não decidir no auge, no pico, no calor da emoção. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Decisões importantes, sabe o que pedem? Pausa, não impulso. Não tem problema você falar assim, não, daqui a pouco eu respondo. Agora não é o momento. Fala isso pra você. Comece a criar esse hábito. Tá? Não acho que vai vir de uma hora pra outra, não. Você vai ter que se esforçar, porque se você já tem o hábito de toma lá da cá, né? Vai ser mais difícil. Mas comece a corrigir isso enquanto há tempo. Leve a emoção à verdade. Então, por exemplo, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:21 diz: mas põe à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, nem tudo o que sentimos deve ser seguido. Levem essas emoções à luz da palavra. Ora antes de fazer qualquer coisa. Não tome por impulso. Peça sabedoria. Tiago 1:5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então a sabedoria, ela não anula uma emoção, só que ela
governa. Então eu vou conseguir conter essa emoção, porque eu vou consultar, a sabedoria vai me dar a direção, vai me dar o caminho certo e eu não vou ser impulsiva. A emoção, ela é um termômetro, não volante. Ela mostra o clima, mas não deve dirigir o caminho. Decidir, gente, quando está ferido, cansado ou carente, quase sempre gera mais feridas, mais cansaço e mais carência, né? A maturidade espiritual não é parar de sentir, é aprender a não ser governado pelo que sente. Você viu como que é importante? Eu sinto isso. A gente está dando muito voz aos nossos sentimentos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o que eu sinto agora vai mudar. Por exemplo, se eu acordo mal-humorada, eu vou enxergar as coisas tudo atravessado. Mas se eu acordo feliz, até aquilo que era ruim, eu vou enxergar por um outro lado. Entendem? Então, às vezes, a gente acha que tudo está girando ao nosso redor, né? O mundo é só um e eu que vivo nele, né? Mas não é verdade, gente. Então, nem tudo que você sente é verdade. A emoção, ela quer conforto. Já a direção quer caráter. A emoção quer uma anestesia. A direção, ela quer construção. A emoção busca fuga, enquanto a direção, ela constrói processo. A emoção quer prazer, já a direção, ela quer um propósito. A emoção, ela quer silêncio interno. A direção quer uma transformação interna. A emoção pergunta: o que me faz sentir melhor agora? Já a sabedoria faz essa pergunta: o que vai me fazer viver melhor depois? Olha a diferença, gente. Então, por isso, decisões emocionais quase sempre resolve o agora, só que vai comprometer o amanhã. O que alivia agora pode atrasar o que Deus quer construir depois. Cuidado. Deus, ele não guia pela emoção. Deus guia pela verdade. Deus não dirige pela sensação, né? O que eu estou sentindo, essas coisas. Deus dirige pelo propósito. Todos nós fomos feitos por um propósito. Tá? Não o centro nosso, é aquilo que a gente tem que dar voz, que a gente tem que seguir, não são as nossas emoções, o que sentimos, e sim o propósito. O propósito não muda, o sentimento sim. A Bíblia diz lá em Provérbios 14:12: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final conduz à morte. Você pode sentir, pode chorar, se frustrar, se alegrar, se cansar, mas não decida nessa hora. A direção se constrói, sabe como? Com princípios, valores, verdade, sabedoria, propósito, obediência, visão de futuro. A emoção, gente, ela passa, a consequência fica. A emoção sempre vai deixar um rastro, se você se for guiado por ela. E muitas vezes são rastros danosos, né? A direção, ela constrói enquanto o impulso destrói. Então, a emoção, ela não é uma direção, ela é sinal, não comando. É um aviso, não governo. Ela é um sentimento, mas não liderança. E olha, para encerrar, quem aprende isso cedo vai evitar dores desnecessárias amanhã. Então, chega de ser guiado por emoções. Chega de dar voz a essas emoções, a esses sentimentos. Sim, Deus quer muito nos ver felizes, mas não é essa felicidade que a gente pensa, tá? Nós precisamos governar essas emoções, liderá-las. E quando a emoção aparecer, você tem uma escolha, tá? Não ouça a emoção. Gente, é isso. Olha quanto conteúdo bom, quantas coisas a gente está aprendendo aqui. Coloque isso em prática, tá? Crie isso como um hábito. A partir de hoje, as minhas emoções não me governam mais, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito vocês. Tchau!